Mateus, capítulo de número 3, versículo 2 diz bem assim: E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do reino de Deus. O arrependimento é a mensagem inicial do Novo Testamento. João Batista foi levantado por Deus para interromper o silêncio profético de cerca de 400 anos e ecoou a sua voz no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Existe uma necessidade do arrependimento. A bem verdade é que todos nós necessitamos de arrependimento. Quem nunca um dia já se arrependeu de algo que fez, de algo que falou, uma atitude em que, se ele sabia que iria tornar algo tão catastrófico, não iria tomar essa atitude, mas ele se arrependeu. São diversos arrependimentos que nós temos durante a vida, mas existe um que é necessário, que é se arrepender dos nossos pecados, pois o homem ele já nasce com a natureza pecaminosa, herdada desde o primeiro ancestral da raça humana, e por isso, quando cresce e atinge a idade da razão, passa a necessitar de arrependimento. Em Salmos 51, no versículo 5, a Bíblia diz que desde o ventre materno nós somos pecadores. Em Mateus 4,17, o Senhor Jesus Cristo deu sequência à mensagem de arrependimento pregada por João Batista e passou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Lucas 13, do versículo 3, Jesus advertiu a todos dizendo: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Há uma necessidade de nós se arrependermos para que nós não venhamos perecer, para que nós não venhamos sofrer. E muitas vezes há pessoas que não se arrependem dos seus atos, não pedem perdão dos seus atos e deixa o orgulho falar mais alto. Na história houve dois homens, onde um praticou o arrependimento, o outro praticou o remorso. Quem não se lembra de Pedro, quando ele negou a Jesus, a Bíblia diz que apenas com um olhar, quando Jesus olhou para ele, quando ele pecou diante de Jesus, e ele simplesmente chorou amargamente. Logo, nós vemos que Pedro ele se arrependeu, pois grandes feitos foram feitos através de seu ministério. Já nós vemos também um paralelo com Judas. Judas ele entrega ao Senhor Jesus, mas não há um arrependimento, e sim um grande remorso. O arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele é seguido de uma atitude positiva. Já o remorso, ele é seguido de uma atitude negativa. Pois o arrependimento, ele nos torna novos homens e novas mulheres. Novas mulheres e novos homens, eles só podem se tornar novos quando há um verdadeiro arrependimento. Existe que coisas velhas, elas precisam e são necessitadas deixá-las para trás. Judas, ele teve grande remorso, onde ele não voltou para sequer pedir desculpas. Judas, ele simplesmente foi e enforcou-se, como diz a Bíblia. Pedro não. Pedro se arrependeu
porque a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E logo nós vemos grandes feitos pelas mãos de Pedro. Nós devemos entender que é necessário se arrepender, é necessário pedir perdão, é necessário pedir desculpas. Em Atos capítulo 3, do versículo 19, o apóstolo Pedro pregou com autoridade dizendo: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ele era um homem que sabia do que estava falando e tinha autoridade daquilo que ele dizia, pois, assim como um dia ele se arrependeu, ele estava querendo repassar para o seu próximo. E assim, cá estou eu. Um dia também me arrependi e entreguei a minha vida para Jesus. Um dia também me arrependi de diversas coisas que eu fiz, pedi desculpas, pedi perdão para muitas pessoas que eu machuquei. Talvez você machucou, feriu alguém com palavras, com atitudes, mas saiba que o arrependimento, ele é necessário e faz parte das nossas vidas. Errar é humano, mas reconhecer é brilhante, é sobrenatural esta atitude. O arrependimento, ele é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do reino de Deus. Muitos dizem que Deus é fiel, que Deus é bom. Se você diz que Deus é bom e Deus é fiel, você faz parte do reino de Deus. Se você faz parte do reino de Deus, o desejo de Deus é que você se arrependa. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E a verdade é amar uns aos outros. E a verdade é se arrepender, pois o arrependimento é o primeiro passo para o homem se tornar um cidadão do reino de Deus. Pai, bendita é a tua palavra. Bem sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o arrependimento, ele abre o caminho para o perdão divino. Talvez há pessoas que estão ouvindo esta mensagem e não abrem mão do perdão, mas que através desta palavra ela venha liberar o perdão, não só para satisfazer o seu ego, mas sim para ter comunhão e para ela ser uma cidadã ou um cidadão do reino de Deus. E que através deste arrependimento o Senhor possa abrir o caminho para o perdão divino. O arrependimento é uma atitude fundamental para o homem alcançar o perdão divino. Que Deus vos abençoe e que o perdão divino esteja estabelecido na sua vida através do arrependimento. Amém.